Seja muito bem-vinda à série de 30 mensagens que o Senhor me entregou. Que bom ter você aqui comigo. Hoje nós veremos a história, a linda vitória do rei Ezequias. O rei Ezequias estava em um cenário bem desafiador. O rei da Assíria havia entregue uma carta a ele, afrontando, que nós vamos ler esta passagem que está lá em Isaías 37:14. O cenário era um cenário onde o rei da Síria iria invadir Jerusalém. Ele tinha dito que ele já tinha acabado com todos os reinados, com todos os deuses dos povos daquela época, e ele estava agora ameaçando entrar na cidade de Jerusalém. Ele já estava sitiado ali ao redor. Em Isaías 37:14, vai ser a nossa base para hoje, minha irmã. Pegue a sua Bíblia, vamos lá, grife a sua Bíblia. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a, subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante ao Senhor. E agora, irmã, está a chave. E orou ao Senhor, dizendo: e agora, pare um pouquinho. Preste atenção na oração de Ezequias. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da terra e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram senão obras de mãos humanas, madeira, pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, minhas irmãs, olha que profundo, olha a revelação. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Minhas irmãs, eu imagino aqui a situação de Ezequias. Ele recebe uma carta e ele vai aos pés do Senhor e faz uma oração totalmente quebrantado ao Senhor, atribuindo ao Senhor tudo o que ele era, o Deus poderoso. Ali ele entendia que ele era o rei daquela nação naquele momento, mas ele via Deus como o rei soberano sobre tudo e sobre todos. E ali ele corre para o Senhor e ele pede ao Senhor que o livrasse. Ele vai falar com aquele que tem todo o poder. E hoje, minha irmã, nós não vivemos em uma geração que nós somos invadidos. Pelo menos aqui no Brasil, nós não temos invasões, nós não temos guerras, nós somos privilegiados. Mas diariamente nós recebemos cartas. Quais são as cartas que nós estamos recebendo? Quais são as afrontas que nós estamos recebendo? É um desemprego? Muitas vezes o seu casamento está passando por um desafio? Os seus filhos não estão mais seguindo os seus conselhos? Ou você está passando por um momento desafiador na sua saúde? São tantas as cartas que nós recebemos diariamente, pessoas injustamente nos caluniando. Então, as afrontas são muitas afrontas que nós sofremos diariamente. Mas o que eu quero entender e quero trazer nesta mensagem que o Senhor tocou no meu coração é para onde nós estamos indo quando recebemos essas cartas de afronta. Ali Ezequias poderia pensar: meu reinado acabou, o povo acabou. Mas ele vai ao templo, leva a carta e coloca as ameaças diante do Senhor.
Minhas irmãs, quando nós recebemos uma carta, onde está a nossa confiança? A nossa confiança está em nós, naquilo que nós podemos fazer. Eu vou fazer um exame, eu vou ver um médico, eu vou consultar um especialista maior. Mas você já colocou os pés do Senhor antes disso tudo? Eu não estou aqui fazendo apologia a não ir a médico, a não fazer tudo o que nós precisamos fazer. Porque a fé também exige ação. Eu declaro, mas eu vou agir de encontro àquilo que o Senhor vai liberar sobre mim. Deus usa pessoa, Deus usa médicos, enfermeira, Deus usa conselheiros matrimoniais, Deus usa a igreja que está aqui falando das verdades do Senhor. Onde nós estamos indo buscar as nossas cartas, ou melhor, onde nós estamos apresentando as nossas cartas. Nós vivemos em uma geração, irmãs, que muitas vezes as cartas nós levamos para o Instagram, o Facebook, redes sociais. E isso só amplia a nossa dor. Nós precisamos ser mulheres que levam aos pés do Senhor e que rasgam o coração, assim como Ezequias. Ezequias foi vulnerável ao Senhor. Ezequias falou coisas duras. Ei, este rei acabou com todos os outros reis. Agora, Senhor, és tu. Tu és o Deus Altíssimo. E veja bem, ainda ele fala o seguinte: e para que todos saibam que só tu és o Senhor. Para que todos saibam que só tu és o Senhor. Nós precisamos, irmãs, sermos posicionadas como Ezequias. Nós precisamos ir aos pés do Senhor. É este o convite que o Senhor nos faz. Vá aos pés do Senhor e rasgue todo o seu coração a Ele. Por quê? Porque quando nós colocamos aos pés do Senhor nossas dores, toda a nossa ansiedade perde a força. Todo o temor é substituído pela coragem que só pode vir do Senhor e também a paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes, irmãs, nós somos mesmo confrontados com muitas cartas. Eu tenho um testemunho pessoal que mexe ainda quando eu lembro. Quando meu filho menor, ele tinha 2 anos e meio, eu recebi uma carta. Eu recebi uma carta de um diagnóstico de pneumonia. Algo simples, mas algo que para uma mãe mexe muito, para uma criança, um bebê de 2 anos e meio. E neste período, eu tinha 2 situações, eu tinha 2 caminhos. Ou eu acreditaria que Deus poderia fazer aquele cenário um milagre, ou eu iria acreditar naquela situação momentânea. E nós fomos para um hospital. E neste hospital, um período que seria 15 dias, nós ficamos 30 dias. Até que quando chegou no 17º dia, um amigo nosso disse: Kellen, a gente precisa buscar uma cirurgia. Porque os remédios, minhas irmãs, não faziam mais efeito no corpo do meu filho. As bactérias tomaram conta do pulmãozinho dele. E uma criança estava ali. O médico, naquele momento, disse: se você tem fé, ora. Porque os remédios não estão conseguindo combater essa bactéria. E naquele momento, irmãs, eu vou dizer, existe uma paz que excede todo entendimento quando a gente vai aos pés do Senhor. Naquele momento, de uma mãe confusa, que mal sabia o que estava acontecendo, que estava tentando digerir tudo o que estava acontecendo, veio uma força e eu falei: eu escolho crer, eu escolho crer. Eu escolho crer que o meu filho é a herança do Senhor. Eu escolho crer que esse diagnóstico não é o ultimato do Senhor. Eu creio num Deus que faz milagre. Eu creio num Deus que ressuscita morto. Eu creio num Deus que muda diagnóstico. E ali, João Guilherme passou por uma cirurgia, meu filho. E terminando a cirurgia, o médico disse: essa cirurgia salvou seu filho. Irmãs, o que eu quero dizer com isso é que diariamente nós temos escolhas. Diariamente. Ou eu escolho me vitimizar, ou eu escolho confiar naquele que é dono da minha vida,
naquele que me escolheu ainda em substância informe, aquele que sabe todos os nossos dias, Ele sabe todos os seus dias. E ainda a palavra de Deus nos diz, mesmo que eu ande num vale mais profundo, ou que eu esteja no alto da montanha, ainda assim o Senhor está contigo. Não há nenhuma carta, não há nenhuma afronta, não há nenhum diagnóstico, casamento, filhos que fujam do controle do Senhor. E eu quero hoje, com essa mensagem, nos inspirarmos, porque isso é uma inspiração para a minha vida. Eu continuo muitas vezes recebendo sim cartas, mas nós precisamos ter um coração como Ezequias, vulnerável diante do Senhor, porque a vulnerabilidade de Ezequias foi a maior força que ele teve. Ele falou tudo para o Senhor. Diga a Ele, assim como você fala com um amigo, com uma amiga, com o seu esposo, diga ao Senhor, porque Ele é esse que nos entende. Afinal, minhas irmãs, nós não escondemos nada do Senhor. Nós podemos até não verbalizar, mas os pensamentos, Ele conhece todos os nossos pensamentos, porque a palavra dele diz, lá em Salmo 139, que a palavra não precisa sair dos nossos lábios, Ele conhece os nossos pensamentos, mas Ele quer, Ele deseja uma geração posicionada, que confia que Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Rafá na nossa saúde. Ele é o Jirê nas nossas finanças. Ele é o Emanuel sempre conosco. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. E Ezequias, ele reconhece 3 verdades fundamentais nesta oração. Ezequias ali, imagine, irmãs, aflito, mas ele reconhece, Deus é Senhor dos exércitos. Ele invoca Deus como aquele que comanda não apenas tropas terrenas, mas exércitos celestiais. Isso nos faz lembrar que nenhuma ameaça humana é maior que o poder de Deus. A verdade número 2, Deus reina sobre todos os exércitos. Ainda que a Síria fosse grande, ela já tinha assolado vários reinados. Ezequias não olha para o tamanho do inimigo, mas para a soberania do nosso Deus. Ele entende a soberania de Deus. E terceira verdade dessa oração, Deus é Criador. O clamor dele baseia em quem Deus é e não o que um homem diz, porque naquela carta afrontava, porque esse Deus não vai te salvar. Mas Ezequias sabia que o Deus Criador, aquele lá do princípio, ele era aquele que estava com ele. Foi ele aquele que foi se rasgar. E quando reconhecemos o caráter de Deus, a nossa fé se realinha. Irmãs, quando nós reconhecemos que o Senhor, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele é um Deus misericordioso, a nossa fé é realinhada. O Senhor realinha a nossa fé para nos sustentar nos momentos de desafio. Deus responde às pessoas posicionadas. Deus responde a uma oração posicionada. Deus responde a um coração que entrega ao Senhor. Quando Ezequias se posiciona em fé, Deus envia uma mensagem através do profeta Isaías. Ele diz: eu ouvi a tua oração. Não temas as palavras que ouvistes. Eu próprio defenderei essa cidade. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essas afrontas que você está recebendo. Deus ouve suas orações. Não temas ao diagnóstico, à sua situação, ao seu cenário, o cenário natural. O próprio Deus defende as nossas causas, porque Ele possui um amor leal por nós. Ele não retrocede na sua palavra. O caráter de Deus é imutável. Deus ouve as nossas orações. Deus recolhe, minha irmã,
cada lágrima no secreto. Deus luta as suas batalhas. Deus traz de volta aqueles que porventura estão afastados. Deus é suficiente. Deus é suficiente nas nossas vidas. Deus é suficiente nas nossas causas. Não há nada que Ele não tenha poder para mudar este cenário. E essa é a verdade que esta oração do rei Ezequias traz para nós hoje. Que nós possamos correr para o lugar correto. Que nós possamos ser vulneráveis diante do Senhor, porque Ele é a nossa força. E que nós possamos encontrar no Senhor a nossa segurança e a paz que excede todo o entendimento. O meu filho é a nossa vitória, é o nosso milagre, é o testemunho que edifica a sua fé. E logo eu creio que você terá muitos milagres para contar, muitos milagres. Ezequias, o Senhor enviou um anjo que acabou com 180 mil soldados. Quando eles acordaram, só tinha cadáveres. Minha irmã, creia, nosso Deus é suficiente. Tudo que nós clamamos a Ele, Ele vem e Ele age em nosso favor, porque Ele é um Pai amoroso. E eu quero orar agora. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece cada um que está assistindo esse vídeo agora, no tempo que estiver, ainda em substância informe. O Senhor conhece, o Senhor é o Deus de hoje, o Senhor é o Deus do nosso futuro. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, tudo o que precisamos. Eu oro agora, Senhor, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, este irmão em Cristo, receba o remédio necessário. Receba fé, esperança, convicção que o Senhor é um Deus que não mudou. O Senhor é forte, poderoso. O Senhor garante as nossas batalhas. Basta que estejamos completamente rendidos a Ti. Ensina-nos, Senhor, a sermos rendidos a Ti. Tira, Senhor, a nossa capacidade, tira, Senhor, a nossa necessidade de ver a nossa capacidade humana operar e nos ensina a nos render, Senhor, a Ti. Ensina-nos a depender mais de Ti. Coloque o nosso coração dependente da Tua força, Pai, operando em nós. Pai, traga cura, traga restauração de lares, traga filhos, Senhor, de volta. Traga, Senhor, as verdades do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, para que nós possamos estarmos sempre juntas, inscreva no canal. Se inscreva aqui. Ative o sininho para você receber as nossas mensagens sempre que estiver postado um vídeo novo. E compartilhe para o máximo de pessoas. Porque neste momento, muitas pessoas precisam ser inspiradas na vida do rei Ezequias. E até a próxima mensagem.